linha azul para a esquerda, ela tem a formação do mega ambiente, que ele constitui, então, dos megas ambientes 2 e 3, né, que é Palotina e Candói. E também tem outra linha azul na vertical, que vai ser inserida, então, essa linha vermelha para destacar a formação de outro mega ambiente, né, formado, então, pelo mega ambiente 1 e 4, que é Itapuã, no Paraguai, e Três Passos, no Rio Grande do Sul. Então, temos a formação do primeiro mega ambiente, Palotina e Candói, com os genótipos, né, dentro desse mega ambiente, que de maior desempenho foram a Brava, Ouro e Afrodite. E, então, a formação do mega ambiente 2, Itapuã e Três Passos, né, com a inclusão, então, dos genótipos Taura, Corona e Arctos, né, que apresentaram melhor desempenho, né, nesses mega ambientes. Agora nós temos, então, uma análise através do método de GGE. Nesse gráfico à esquerda, nós temos, então, uma linha vertical, uma linha horizontal em verde, que ela, abaixo dessa linha horizontal, né, conforme ela vai indo para a parte inferior, vão caracterizando os genótipos de baixo desempenho. Acima dessa linha horizontal, quanto maior a superioridade, né, que o genótipo vai se posicionando, maior é o desempenho desse genótipo. Além disso, nós temos uma linha vertical, né, com uma seta sinalizando para cima. Quanto maior a proximidade desses genótipos com essa linha, né, o posicionamento dele próximo dessa linha, ele significa que é um genótipo mais estável. Então, nós podemos verificar que o genótipo 2, ele está acima dessa linha vertical, é o que caracteriza ele como de alto desempenho, e está próximo a essa linha vertical, que caracteriza ele com uma alta estabilidade nos ambientes. Então, foi consistido dessa forma o genótipo ideal como o genótipo URS Brava. Agora, nesse outro gráfico à direita, ele permite nós fazer uma similaridade entre os próprios genótipos, né, que estão presentes dentro do mesmo círculo. Então, podemos ver que o genótipo 1 e 4, que é Altiva e Artemis, representam uma tendência de similaridade entre eles, e os genótipos 2 e 7, que são a Brava e a Taura, do mesmo modo, apresentam também uma maior similaridade entre eles. Os demais genótipos, então, não apresentaram nenhuma similaridade. E nós temos, então, uma correlação linear de Pearson, ele correlaciona, então, essas características, né? Então, nós podemos ver que, em relação ao rendimento de grãos, né, quanto maior for o período vegetativo, dias de emergência até a floração, maior foi o rendimento dos grãos, né? Isso pode estar relacionado a uma tendência, né, dessas plantas acumular uma biomassa maior e responder, então, ao rendimento de grãos. O resultado oposto foi verificado entre o rendimento de grãos e dias de emergência e maturação. Então, quanto maior, né, for esse dias de emergência e maturação, menor foi o rendimento de grãos. Pode ser explicado por apresentar, né, nesses ambientes desse sistema orgânico, que os genótipos apresentaram um período vegetativo mais longo, né, consequentemente ele reduziu esse período de maturação, de enchimento de grãos, e então pode ter reduzido, né, esse rendimento de grãos. Outra correlação que tem importante, né, é a altura de plantas com rendimento de grãos. Então, genótipos com uma estatura maior apresentaram um rendimento de grãos superior, pode ser explicado, né, em relação ao seu maior acúmulo, né, de massa, de folhas, né, isso pode ter verificado uma maior capacidade, né, de uso, né, da própria radiação, do estabelecimento em relação a alguma planta competidora, né. Em relação à altura de plantas, então, foi positivamente correlacionado com os dias de emergência até a floração, né, com o período vegetativo, então, períodos, isso até porque, pode ser evidenciado, porque a altura, né, o porte das plantas, ele é definido, né, durante o período vegetativo, então, possivelmente, o período vegetativo maior proporcionou uma altura de plantas superior, né. Já em relação dos dias de emergência, a maturação, ela apresentou, então, quanto maior for esses dias de emergência e maturação, resultou, então, em plantas menores.
E aqui, né, eu acho que é algo que um equivale, completa o outro, né? Dias da emergência até a maturação correlacionou positivamente com dias da emergência à maturação, né? Porque nós temos o período vegetativo que se soma com o período reprodutivo, né? Nós temos então o ciclo total, né, da planta. Então, por que, né, nós realizarmos essas correlações? É porque elas permitem avaliar essas correlações entre as características, né, essas correlações evidenciadas, e elas, para que elas possam ser usadas de forma indireta quando for fazer, né, a seleção desses genótipos superiores. Agora nós temos outro método utilizado biométrico, né, para identificar o comportamento dos ambientes e dos genótipos, principalmente, então, esse início desse método, né, que é o método de Anicherico, em que ele consiste em identificar os ambientes, né, favoráveis ao desenvolvimento, né, através de toda aquela interação com os genótipos, ele consegue identificar o ambiente que foi favorável, né, que nesse caso foi Itapuã e Três Passos, foram dois ambientes, né, favoráveis, né, na dinâmica da interação com os genótipos, e dois ambientes desfavoráveis, que foram considerados, então, Palotina e Candói. Agora nós temos, então, o comportamento, né, o desempenho dos genótipos, agora para todos os ambientes, independente de todos os ambientes utilizados. Então, nós podemos evidenciar a primeira coisa, que esse método ele consiste, então, em expressar um índice de equivalência, no qual índices acima de 100, então, desempenho caracteriza um genótipo, né, com alto desempenho, que nesse caso, então, foi verificado a cultivar Brava, né, com alto desempenho, para todos os ambientes, né, tanto os ambientes desfavoráveis ou favoráveis, a Brava apresentou, então, uma estabilidade, né, superior quando comparada com as demais. Então, isso já pode ser linkado com o método que foi visto antes, que linkou a Brava com o genótipo ideal, né. Agora nós temos, então, a análise somente para os ambientes favoráveis, que foi Itapuã, no Paraguai, e Três Passos, aqui no Rio Grande do Sul. Então, somente para os ambientes favoráveis, ele também leva, né, essa prevalência do índice de equivalência. Para os ambientes favoráveis, né, então a gente já vinha evidenciando que a corona, lá na análise descritiva do rendimento de grãos, ela apresentou uma superioridade de desempenho para os ambientes favoráveis, né, que foi Itapuã e Três Passos aqui no Rio Grande do Sul. Então, foi caracterizado como o genótipo de maior desempenho dentro desses ambientes favoráveis. Agora, outro ponto importante, né, como a cultivar Brava ela apresentou, então, um desempenho superior em todos os ambientes, né, então, ela se apresenta aqui ainda, né, como dentro dos favoráveis, ela em segundo lugar, né, um desempenho também acima do índice de equivalência de 100. Agora, para os ambientes desfavoráveis, né, que foram Candói e Palotina, no Paraná, através do índice de equivalência, nós podemos verificar que a cultivar Afrodite apresentou melhor desempenho quando posta, né, posicionada nesses ambientes mais desfavoráveis e continua o genótipo Brava, né, dentro, também pode ser recomendado, né, dentro desses ambientes desfavoráveis. Então, expressa, né, a alta estabilidade dessa cultivar Brava.